Então, a minha discussão, embora eu vá falar um pouco de algumas questões regionais do nosso estado, eu vou sempre tentar projetar uma questão mais nacional aí, mais em torno desses dois temas, a memória e a história do serviço social, né? Alguns apontamentos que a gente tem sobre o que é que significa o acervo documental da memória, principalmente, e como esse acervo que a gente vai encontrando, né, que são acervos originais, assim, inexplorados, eles provocam a gente para pensar em o enriquecimento da reconstrução histórica a partir do acúmulo que a gente tem até hoje, né? Então, a minha reflexão é mais nesse sentido, certo? Então, aqui é, eu tenho dois assuntos. Vamos lá. Então, assim, o que eu pretendo fazer aqui é apresentar um pouco algumas reflexões que são resultantes dessa experiência de extensão e pesquisa que eu mencionei, na área da memória e da história do serviço social, né? Então, eu tenho dois assuntos, vamos ver se a gente consegue falar sobre eles, tudo que a gente tem aqui para dizer, né? Inicialmente, é, eu acho que é importante abordar, assim, algumas variáveis aí que estão implicadas nas ações voltadas para o resgate da memória profissional. A gente tem que pensar o caráter muito diverso e multifacetado do complexo acervo que aparece associado a esse universo constitutivo da memória profissional, além das fontes desse acervo. Isso é uma questão de material de pesquisa, né? E outra, a gente pode esboçar algumas problematizações que são suscitadas por tal acervo da memória, que acabam repercutindo no adensamento aí da reconstrução histórica do serviço social, do significado do serviço social, da profissão, ao longo do seu desenvolvimento no Brasil, a emergência, institucionalização e renovação. Em especial, esse acervo já tem provocado a gente, né, para sinalizar a necessidade de algumas análises que integrem mais profundamente as abordagens já estabelecidas, que a gente não abre mão, temas como, aí é uma questão teórico-metodológica, o tema do desenvolvimento desigual e combinado, a questão da opressão da mulher, o tema do higienismo e a questão ético-racial. Tudo isso para ser absorvido na análise histórica da reconstituição da profissão no Brasil, né? Então, eu queria falar isso, e tudo que eu vou falar está muito ligado a todo como que a gente está tendo de contato com a SEBA a partir do nosso projeto aqui em Pernambuco, e também já começando a expandir para o Nordeste, né? Como vocês viram aí, a gente utilizando o material do acervo de Natal. Bom, então, o que eu quero mencionar, né? Só ver aqui se está legal. Eu não sei se a Eliana, né? é, eu lembro que a Eliana perguntou para mim um texto que seria legal passar para a turma da gente, que poderia ser relacionado aí para a exposição. Aí eu indiquei um capítulo desse último livro, né? Que é o capítulo bem sobre o design da pesquisa em si, a problematização, os fundamentos teóricos da pesquisa e tal. Então, eu vou tomar isso como um suposto, eu não vou repetir basicamente aquilo que está lá, né? Eu vou partir daquilo para trazer alguns elementos. Então, a gente sabe, assim, quais são as fontes, né, da reconstrução da memória do serviço social e a relação que tem entre essa memória e a história. Isso é um debate, por exemplo, que eu estou tirando principalmente de um texto do Zé Paulo, que saiu em 2016, né, dentro daquele livro dos 80 anos de serviço social no Brasil, da Cortez, que ele tem um artigo lá sobre para uma nova história, ou novas histórias do serviço social. Lá o Zé Paulo diz, chama a atenção, né, que quando a gente fala da reconstrução histórica, os trabalhos de reconstrução histórica, a gente está falando de estudos, pesquisas, sistematizações teóricas
que se propõe a reelaborar ou elaborar analiticamente o processo histórico efetivo da profissão, né, reproduzir teoricamente a emergência e o desenvolvimento do serviço social e suas dimensões, que demanda aí operações e procedimentos que são bastante específicos e rigorosos da análise histórica, né? Mas a existência desses estudos, eles pressupõem, por seu turno, a reconstrução da memória profissional, embora ele supere a memória profissional. As ações por esse lado, né, circunscritas à memória, a reconstrução da memória profissional, elas consistem nesses esforços que a gente, por exemplo, vem fazendo no projeto de extensão, de recuperação, preservação, divulgação do passado do serviço social, frequentemente materializado em dois grandes conjuntos de registros, né, que a gente encontra de registro da memória, né, principalmente, é aquele constituído do acervo de vivências, experiências de sujeitos individuais ou coletivos que participaram da trajetória do serviço social. Outra fonte desse acervo é aquele que remete ao repertório de documentos, né, que cristalizam aí um legado material do passado. São registros mais objetivos, né, legados aí pelo movimento do serviço social ao longo da sua existência. Essa memória, que é individual, são várias memórias, na verdade, né, individual e coletivas, ela é parte constitutiva da história, como a gente falou. E essa memória, ela incide sobre a reconstrução histórica, mas a própria memória, ela não se elabora a partir de parâmetros lógicos, racionais, analíticos, né, científicos. A memória é uma construção social, que recupera aí, por exemplo, vivências e registros, vivências pessoais, registros documentais, vivências subjetivas, etc., que não são necessariamente filtrados intelectual, analiticamente, elas são uma experiência que carrega muito de singularidades, né, de subjetividades. E quando o Zé Paulo discute essas tendências, ele avalia, né, a existência de tendências dos trabalhos dedicados aos temas da memória e da história no Brasil, que evidenciam uma presença de uma maior atenção dada à questão da memória, em face dos empreendimentos voltados para a reconstrução histórica. Isso é uma tendência que ele identificou em 2016, que a gente observa ainda bastante operantes. E a gente sabe, dá para entender mais ou menos por que isso acontece, né? Por outro lado, quando a gente fala da reconstrução histórica do serviço social, os trabalhos que tem de reconstrução histórica, que não circunscrevem-se somente à memória, a gente observa dois movimentos distintos e assimétricos que se verificam desde meados dos anos 90. E o Zé Paulo fala isso. E a gente, quando vê o repertório de elaboração do Nordeste, a gente confirma isso, que de fato ele está observando uma coisa que acontece. Que movimentos são esses, né? Enquanto crescem as pesquisas que são mais localizadas e particulares, por exemplo, acerca da fundação das escolas e cursos, de áreas de intervenção, de instituições, espaços ocupacionais, de eventos significativos. Enquanto crescem essas pesquisas mais localizadas e particulares, são praticamente inexistentes, né, mas aí está cada vez mais a intenção de que se desenvolva, mas ainda é muito pouco, os estudos que visam a elaborações de abordagens mais abrangentes, e inclusivas e totalizadoras. Então, ele observa essa assimetria, né, dentro da produção da reconstrução histórica no Brasil, né? Da nossa parte, o que a gente pensa em torno desse apontamento do Zé Paulo, né? Que não é necessariamente uma correção, mas é uma complementação, quando a gente olha a nossa experiência do Nordeste aqui. Embora, assim, nos pareçam efetivamente operantes esses dois movimentos que o autor evidencia, né? A afirmação da primeira tendência, que é a tendência que ele fala que há um investimento maior na memória e menos na história, tudo bem. Mas essa afirmação, ela não pode levar a crer que a gente tem um quadro já minimamente satisfatório em termos de políticas, projetos ou ações sistemáticos e contínuos de recuperação, preservação e divulgação da memória profissional.
né? Seja no âmbito das instituições de ensino e produção de conhecimento, seja na esfera das organizações político-profissionais ou do movimento estudantil. Quer dizer, mesmo que a gente verifique uma maior atenção sendo dada à questão da memória, os incentivos e investimentos em torno dessa mesma memória, elas ainda permanecem muito aquém do necessário. O que impacta, por sua vez, nos limites e capacidade que a própria reconstrução histórica possui, né? Principalmente quando ela pretende avançar num sentido abrangente e totalizador. Então, mesmo nesse campo que a gente acha que está avançando mais do que a memória avançando mais do que a história, mesmo a memória também não tá uma produção e não tem investimentos adequados suficientes, né? Então, é um movimento assimétrico dentro de uma situação bastante que tem bastante fragilidade em todos os sentidos, tanto na memória quanto na história. A experiência que a gente tem de extensão no MESP, né, em Pernambuco, tem fortalecido a compreensão, por outro lado, da fecundidade e da complexidade do fundo documental e do repertório de experiências que aparecem associados ao universo da memória profissional, porque não é uma leitura simples, não dá para simplificar o que significa essa memória, que a gente vai resolver rápido a apropriação dela, né? O que, por conseguinte, exige investimentos, políticas, subsídios técnicos, igualmente densos e estruturados para garantia da recuperação, preservação e publicização da memória. Então, deixa eu passar aqui, eu queria falar isso, né? E comentar sobre esse acervo documental e esse repertório da memória. Quando a gente fala, parece uma coisa já dada, mas a gente não tem muita... A gente vai entendendo o que é que significa isso quando a gente começa a entrar em contato com esse acervo, né? E ele é bastante multifacetado e complexo. E a gente está muito longe de conseguir dar conta dele ainda, do serviço social no Brasil, mesmo as instituições que estão bastante avançadas nesse sentido. Então, eu vou comentar primeiro isso, né? Qual é a complexidade desse fundo documental, esse repertório de memória, quando a gente fala dele. Isso serve para a gente aqui em Pernambuco, serve para todos os estados. Quando a gente considera o acervo, por exemplo, documental relativo à trajetória da formação profissional e da produção do conhecimento, né? Usualmente, quando a gente olha, se direciona para esse tipo de memória e de acervo documental, a gente dispõe do espólio de materiais de diversas naturezas que cristalizam evidências aí da trajetória do ensino da graduação e da construção da pós-graduação nas instituições que abrigam escolas, cursos, mestrados e doutorados. Mas esses materiais, é interessante que se diga, né, eles contemplam fontes empíricas para a gente que remetem para além das tendências do ensino da graduação e da produção do conhecimento. Nos materiais das escolas de serviço social, né, as primeiras escolas, por exemplo, a gente encontra vários registros da formação e da evolução dos espaços ocupacionais do serviço social. E esses registros se concentram principalmente nos numerosos trabalhos de conclusão de curso, em que se relatam, sobretudo naqueles produzidos nas primeiras décadas da formação profissional, lá a gente encontra relatos das experiências realizadas nos campos de estágio pelas alunas, pelas discentes concluintes. Esses documentos, que são bastante numerosos, né? Nesse momento, em Pernambuco, a gente deve estar pegando década de 40, 50, 60, 70 e 80, já com digitalizado e mapeado, mais de 400 trabalhos de conclusão de curso, chega quase a 500. Nesses trabalhos de conclusão de curso, né, eles permitem à pesquisa histórica explorar múltiplas variáveis que envolvem a atuação profissional ao longo desses anos todos que a gente está mencionando. Por exemplo, a estruturação e a reconfiguração das políticas e das instituições empregadoras de assistentes sociais, está ali a memória disso, a manipulação dos arranjos teórico-metodológicos e do instrumental técnico-operativo em diversos espaços ocupacionais, a composição do discurso ideológico,
nas situações concretas da intervenção no âmbito do serviço social, as singularidades afetam as refrações da questão social que são tomadas como objeto dos processos de trabalho nas instituições. Tudo isso está nessa memória aí, só desses TCCs, por exemplo, né? Também no campo da formação profissional e da pesquisa em serviço social, mas que também tem reflexo para outras dimensões da memória da profissão, demonstra bastante relevância a documentação que foi legada pela Associação Brasileira de Escolas de Serviço Social, a antiga ABS, né? Em seus trabalhos, a ABS tem uma existência a partir da metade da década de 40. É uma entidade que, em 1996, ela passa a denominar-se Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, por causa do desenvolvimento da pós-graduação, né? E desde os anos 80, a ABEPS, no caso, né, ela tem um centro de documentação, pesquisa em políticas sociais e serviço social, CEDEPS. Em 2019, um incidente de inundação que atingiu a sede da ABEPS provocou vários danos no acervo do CEDEPS. E esse incidente, ele revelou algumas das vulnerabilidades, das condições de guarda e preservação dessa documentação, além de limitações estruturais do trabalho das equipes que tem lá, que estão realizando, né, os trabalhos de conservação, catalogação, digitalização, que são coisas indispensáveis hoje para a construção de acervo. Não dá para a gente não trabalhar, por exemplo, com a digitalização, que são trabalhos técnicos, alguns complexos, outros mais simples, mas que precisa fazer, né? Bom, então, mas existe também outro aspecto da reconstrução dessa memória que supõe um volumoso acúmulo documental, que é aquele aspecto relativo à organização política do serviço social. Essa organização política, ela contempla a movimentação corporativa e sindical, mas pode incluir, e legitimamente inclui, a mobilização e luta estudantil. Quando, nesse caso, a gente está se referindo a um conjunto muito diverso de arquivos e experiências que estão bastante dispersos hoje, em diversos sujeitos, espaços ou repositórios, que são relacionados, primeiro, à atuação, a partir dos anos 40, da Associação Brasileira de Assistentes Sociais, a antiga ABAS, que tinha centros regionais nos estados, desde os anos 40 para os anos 50. Tem também, na sequência, né, a consecutiva criação e estruturação dos Conselhos Federal e Regionais de Assistentes Sociais. Primeiro eram Cefas-CRAS, né, depois se tornaram Cefes-CRES. Que a existência dessas entidades com seus materiais, as suas experiências, data do início dos anos 60. Então, todos os estados, a partir da década de 60, tiveram seus conselhos, alguns concentrados regionalmente. Primeiro alguns estados concentraram a referência de regiões, aí depois começou cada estado ter um conselho, mas desde a década de 60 a gente tem acervo da organização corporativa para preservar, para se apropriar. A gente fala também da construção e luta das associações profissionais, as antigas APAs, que são associações pré-sindicais, mas também dos sindicatos de assistentes sociais nos estados e das demais formas de inserção do serviço social no movimento sindical. A atuação sindical do serviço social no Brasil, se eu não me engano aqui, já tem experiências na década de 40. E durante 40, anos 50, anos 60, 70, a gente teve nos estados e também aglutinações nacionais várias experiências de construção de APAs, de associações pró-sindicais, construção de sindicatos, aglutinação em entidades nacionais de sindicatos de assistentes sociais. Então, a gente tem toda uma memória da atuação sindical também já há bastante tempo, né? E também a gente tem a memória em torno da trajetória dos diretórios e centros acadêmicos, das escolas e cursos, das entidades e encontros dirigentes nacionais e regionais do movimento estudantil de serviço social. Também desde a década de 40. Os primeiros registros de atuação de DEAG
em serviço social, na escola de serviço social, já aparecem na década de 40, uns registros que a gente tem identificado já no Rio de Janeiro. Na Escola de Serviço Social de Rio de Janeiro já tinha movimento estudantil DA na década de 40. E, em geral, isso foi em todas as escolas. Quando foram sendo criadas, também os DAs foram sendo criados, foi tendo um movimento estudantil, que tem sua memória própria, suas formas próprias de atuação, etc. Né? Então, assim, na medida em que puder ser recuperada e catalogada e divulgada, né, essa memória também pode fornecer subsídios muito interessantes para a reconstrução histórica da institucionalização, da consolidação e renovação do serviço social no Brasil, demonstrando a conexão com as lutas de classe no país, né, colaborando na compreensão das diferentes forças que compunham essas transformações da instituição profissional, com suas determinações particulares, suas reivindicações, suas programáticas, projeções políticas, aparelhagens organizativas, né, trajetórias históricas, composição social. Veja a quantidade de variáveis que estão implicadas quando a gente pensa só organização político-profissional de serviço social, né? Isso é uma coisa que está muito longe da gente ter dado conta ainda, porque a gente não tem nem a memória disso, quanto mais os estudos históricos. A memória a gente tem fragmentada, certo? Não é que não tenha, né? Mas está muito aquém do que a gente precisa ainda garantir de preservação e de recuperação, né? No Brasil inteiro, pense, coloquem seus estados aí, pense, o que nosso estado tem a gente a recuperar, né? Mas existe também algumas fontes de documentação e memória que aparecem fornecendo alguns insumos para a reconstrução dessa história do serviço social, contemplando transversalmente esse conjunto aí de dimensões que eu mencionei. Em primeiro lugar, por exemplo, a gente tem as experiências de protagonistas, né? Com trajetórias singulares, marcadamente envolvidas na construção do serviço social, seja na criação e implementação das escolas e cursos, na formação graduada, na pós-graduação, na luta estudantil e sindical, na intervenção profissional, no movimento dos órgãos corporativos, né? Essas experiências, elas se objetivam, sobretudo, na forma de depoimentos e entrevistas, representando uma das mais ricas fontes aí da pesquisa histórica. A pesquisa histórica pode contar no serviço social, e com um potencial que se multiplica se a gente combina esses depoimentos com o acervo documental disponível. Enriquece bastante a reconstrução histórica, né? Além disso, a gente pode recorrer também a evidências e materiais empíricos conectados com essa trajetória de serviço social que estão dispersos em diversos arquivos e centros de documentação e memória espalhados no país, ligados ao governo federal, governos estaduais, municipais, às instituições de ensino superior, a entidades sindicais e partidárias, a movimentos sociais, fundação e agências de pesquisa. Se a gente fizer uma busca sobre o que tem de acervos e arquivos de centro de documentação e memória, não ligados ao serviço social, mas às outras instituições, a gente vai encontrar muita instituição, né? Deixa eu ver só se... Não, é aqui mesmo. Só ver se eu estou correto aqui no slide. Tá? Então, por exemplo, uma fonte desse tipo, que a gente tem já usado muito aqui no projeto, que tem subsidiado as pesquisas no Serviço Social no Nordeste, no MESP, aqui tem sido os arquivos do Centro de Pesquisa e Documentação da História Contemporânea do Brasil, que chama CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, da FGV. Lá, ela tem um centro de documentação muito rico, certo? Sobre história contemporânea do Brasil. Tem um dos projetos de memória que eles têm, que chama Memória da Assistência Social no Brasil, constituição de um banco de entrevistas. Quando eles se colocam para fazer a memória da assistência social no Brasil, evidentemente que eles vão entrevistar, na maioria das vezes, muitas assistentes sociais. Então, tem entrevistas de 20, 30 páginas de gente que já faleceu, que são assistentes sociais, que contam a sua história, a história através das entrevistas. Então, são bancos de dados de secundários, mas que não foram tratados ainda alguns. Por exemplo, né, tenho o CPDOC, mas tem vários outros. A Biblioteca Nacional, o Arquivo Nacional, são muitos arquivos. Cada estado tem seu arquivo, né?
o seu arquivo de memória. A gente trabalhou um pouco no arquivo do governo do estado aqui de Pernambuco também, e lá a gente pode encontrar, né, também evidências. Bom, além disso, a gente tem as informações que são veiculadas por meio jornalístico, né, em periódicos de diversas abrangências e épocas, nas quais se documentam aí acontecimentos, reportagens, matérias, divulgações institucionais em torno de personalidades ou entidades ligadas ao serviço social, né? Tem se revelado isso bastante decisivo para o resgate e para a complementação de registros da memória profissional. Nesse caso, um dos repertórios mais acessíveis e volumosos, né, com refinadas ferramentas de busca, diz respeito ao que é oferecido pela Hemeroteca Digital Brasileira da Biblioteca Nacional. Eles têm um sítio na internet com acesso virtual a mais de 8 mil periódicos publicados no país a partir do início do século XIX, mais ou menos. É daí que a gente tira as nossas galerias de recortes de jornais. A gente já tirou bastante coisa. Muitos materiais, por exemplo, do movimento sindical se perderam, desapareceram, se foram destruídos, deteriorados, etc. Mas nos periódicos, nos jornais, aparecem a atuação sindical, porque nos anos 40, 50, 60, quando uma entidade queria fazer uma convocação, ela fazia no jornal. Então, existem rastros da atuação sindical do movimento estudantil que está em matérias de jornal. Então, a gente consegue recuperar pelo meio jornalístico uma coisa que se perdeu nos repositórios sindicais ou do movimento estudantil, por exemplo. Então, é uma fonte riquíssima aí. E, por último, a gente vale assinalar também, e essa é uma coisa menos é uma dimensão menos explorada ainda, mas que se a gente botar para frente, a gente vai começando a encontrar registros, que é as produções e manifestações artísticas, né? Que elas são, igualmente, elas podem conter representativos substratos para os estudos históricos, sobre as dimensões da trajetória da profissão, sua imagem social, as determinações que conformam os diferentes estágios de desenvolvimento do serviço social no Brasil, né? Essa constatação da gente, que eu estou falando da produção e manifestação artístico-cultural, ela funda-se no pressuposto elementar que a gente tem de que a arte também é uma forma específica de reflexo da realidade, né? A arte, ela constitui o tipo de conhecimento de si mesmo que a própria humanidade produz. Então, a gente pode pensar, por exemplo, só para dar alguns exemplos para vocês de como a gente está encontrando isso. Vejam, quando a gente lê O Quarto de Despejo, de Carolina de Jesus, são diários. Carolina de Jesus teve contato com o serviço social. Tem registros no Quarto de Despejo sobre a visão que ela tinha dos atendimentos lá no Departamento de Serviço Social de São Paulo, que são bastante negativos, né? Pense, por exemplo, nos dramas psicológicos e políticos que envolviam a vida profissional na ditadura, que são retratados num romance de Núbia Marques, que chama O Passo de Estefânia. É um romance, a Núbia Marques foi uma professora de Sergipe, da Escola de Serviço Social de Sergipe, uma mulher da cultura, da arte, da militância feminista, em que em 80, 81, mais ou menos, vejam aí, logo no começo ali da anistia, ela fez um romance, um livro, uma obra de ficção romanesca, chama O Passo de Estefânia, e a protagonista é uma assistente social que viveu a atuação na ditadura. Eu usei esse romance como um dos materiais do meu livro aí, da história do serviço social no Nordeste, porque a protagonista era uma assistente social nordestina em Sergipe, que vive um drama na ficção e tal, e a gente usou como objeto de trabalho para pesquisa histórica, o romance de Núbia Marques. Mas a gente pode pensar também ainda, aí vocês vejam lá, no site do MESP, a gente digitalizou o romance inteiro e colocou lá na nossa biblioteca. Então, quem quiser ler o romance, é um romance pequeno, não é um romance grande, mas é uma história bem legal, assim, e que serve bastante para a gente conhecer o serviço social na história.
Eu fico pensando assim, e tá assim, pouca gente hoje tem noção, referência dessa produção. Pouca gente. Algumas pessoas de Sergipe, pronto. E deveria estar sendo usado na sala de aula para discutir serviço social na ditadura, por exemplo. Mas a gente tem também todos os elementos que podem ser capturados nas charges, desenhos, poesias, que figuram aí nos boletins e jornais do movimento estudantil e das organizações sindicais. Quando a gente pega os boletins dos sindicatos, tem produção artística, tem assistente social fazendo poesia, fazendo desenho e colocando nos boletins. E esses representam também uma dimensão dessa história, né? Em vários TCCs tem desenhos, tem músicas, tem várias fotografias, e na memória dos diversos encontros de estudantes e profissionais também, que é bem presente a questão artística, principalmente quando avança aí numa perspectiva de ruptura com o conservadorismo, a arte vai começando a aparecer mais forte na nossa memória também. Pronto, era isso que eu teria para falar do repertório. Veja o acervo documental e repertório da memória. Quando a gente fala isso hoje no MESP, a gente imagina, no mínimo, esse conjunto rico aí de acervos, que a gente está longe de dar conta no Brasil, e que, se a gente começar a dar conta, imagina o adensamento, né, o aperfeiçoamento da reconstrução histórica que a gente vai poder fazer, né, inclusive em relação a obras já consagradas, como o trabalho de Marilda e Raul de Carvalho, de Zé Paulo, não sei o quê, que não conheceram esses acervos, não conheceram, falam isso tranquilamente, foram pesquisadores individuais, não foram nem grupos de pesquisa grandes, assim, então, marcados pelos limites, né, das suas condições. Bom, esse era o primeiro ponto. Aí o segundo, eu vou entrar no segundo, não sei se está cansativo, se dá para entrar, não sei se provoca aí alguma coisa, porque se quiser também a gente dá um respiro, pode ouvir alguns comentários sobre o que eu estou falando agora, para a gente entrar no segundo ponto, que é o de como ir, quais são as dimensões da história que a gente acha que é importante avançar, né? É o segundo ponto. Então, deixa eu ver com vocês aqui, porque, assim, normalmente, nesses meios não presenciais, eu, particularmente, prefiro a exposição geral e depois abrir, Uhum. para que o expositor tenha essa linha de raciocínio, a não ser que você queira dar uma parada, Adilson, para tomar uma água, para... Eu estou tomando aqui, estou respirando, mas não sei, né? Às vezes um comentário pontual, alguma coisa que provocou em alguém, quiser comentar, a gente não estica muito, não. Só mesmo para dar esse respiro de intervalo aí. Sim. Alguém gostaria? Eu tenho várias perguntas, eu vou deixar para depois. Não sei, né? Não sei. Alguém gostaria, gente? Deixa eu ver até aqui por Essa é escrito uma, se tem essa é uma alguma turma de pergunta. mestrado, né, gente? É isso, né, Leon? Por O enquanto, pessoal está nada. fazendo as pesquas, está fazendo os projetos, né? Está É, imbuído aí nas qualificações. Então, quando a gente, vejam aí os projetos de vocês, quando a gente fala de metodologia, diz quais são as suas fontes de dados? isso. Essa Veja a indicação quantidade de coisa que tem. a indicação que você deu, inclusive, do primeiro capítulo do livro, acho que é fundamental para eles, eles e elas que estão nessa fase de repensar o projeto, reelaborar, que você coloca todo o trajeto da pesquisa ali, É, então é muito didático. a problematização que a gente tem. Porque esse tipo de coisa, por exemplo, esse mapeamento, a gente tem que fazer no projeto, não é na Sim, dissertação, não. Porque sim. o projeto ele vai dizer, olha, o repertório que eu tenho, o que é que esse repertório vai servir, qual desse repertório eu vou usar estrategicamente para a minha pesquisa. Então, a gente tem que fazer estudos exploratórios para poder fazer os projetos também, né? Mapear a bibliografia disponível, que é uma coisa que a gente tentou fazer também. Eu coloquei no meu livro um mapa da bibliografia, que hoje já, para mim, já tem várias limitações, que eu já conheci várias outras, mas coloquei o que a gente tinha lá, o mapa da bibliografia do Nordeste, né, do Serviço Social do Nordeste, para servir para outras pesquisas também, né? Bom, como não tem ninguém aqui para fazer questão, aí eu sugiro que você siga. Vamos. É,
mais provocações ainda. Peraí, deixa eu passar aqui, que seria esse aqui, né? Que desafios aí a gente acha que é importante a gente absorver para adensar a reconstrução histórica, certo? Então, são alguns pontos. Todos, assim, que a gente considera que ainda precisam de bastantes desenvolvimentos. Então, nada disso aí é chover no molhado, vamos dizer assim, né? Que é uma coisa que eu sinto muito quando a gente tá nos espaços, né? A gente tem tido algumas intervenções bastante reiterativas e a gente precisa investir em abrir sendas, espaços novos que ainda não foram explorados, que são coisas originais, que têm a contribuir com a reconstrução da história, por exemplo, os fundamentos do serviço social, né? Mas, vejam, é assim, para a gente, quando a gente olha o material e está explorando novos objetos, problematizações dessa história, a gente observa que um requisito aí atual de primeira ordem para as investigações voltadas à reconstrução da história, isso serve para local, regional, as abrangências nacionais, diz respeito ao tratamento teórico-metodológico que deve ser dado à profissão nesse contexto da reprodução das relações sociais. Nesse âmbito aí, a perspectiva de totalidade, ela nos revela seu valor heurístico na proporção em que a gente consegue aprender a sua dinâmica contraditória e as particularidades que são constitutivas da realidade social no seu movimento, no seu devir histórico, né? Em última instância, trata-se de saturar a análise e a reconstrução do passado dos fundamentos teórico-metodológicos da dialética materialista. Isso que eu queria dizer, porque quando a gente pega os estudos, eu não sei o que acontece, né, assim, mas a questão da memória, quando ela aparece, ela meio que a gente não traz os nossos subsídios. É como aí a gente começa a recontar as histórias singulares, reconstruir cronologicamente alguns eventos do passado, e meio que a gente acaba, a sensação que eu tenho é que o nosso repertório teórico-metodológico para desvendar as determinações das trajetórias singulares individuais, ele fica, se esvanece nos estudos. E a nossa abordagem local, regional, não pode se reduzir a simplesmente recontar episódios importantes de pessoas que passaram, de mudanças na estrutura curricular. A gente tem que conectar isso com a totalidade histórica. Então, é uma coisa que eu sinto, que eu tenho um certo receio de que a gente regrida nessa abordagem, né? Nessa questão da perspectiva teórico-metodológica, quando a gente tenta fortalecer o estudo da memória regional e local. Então, isso é uma coisa que eu gosto de marcar para a gente não andar para trás nessa apropriação teórico-metodológica, né? Então, esse apontamento que eu estou fazendo, que aí, nesse caso, é meio que reiterativo, mas que eu acho que é importante, diz respeito, conduz concretamente, né, primeiro, a perspectiva e o acúmulo categorial a partir dos quais, assim, começou a elaborar a pesquisa e sobre os fundamentos do serviço social a partir da chamada intenção de ruptura, né? De acordo com esses fundamentos, a história da profissão, isso deve ser capturado nas singularidades locais e regionais. A história, ela se conecta com a trajetória do próprio desenvolvimento das contradições sociais e políticas típicas do modo de produção capitalista, estabelecidas no marco, nos quadros do aprofundamento aí do estágio monopolista. Isso é um suposto. Está lá desde Marilda, pelo menos, já marcado, né? O que remete para a gente, quando está fazendo as histórias locais, regionais, mas também do Brasil, né, ao estudo concreto da afirmação das relações de produção fundadas no antagonismo entre capital e trabalho assalariado, como foi lá em Natal, como foi em Recife. Quer dizer, a gente não pode abandonar essa investigação
né, sobre o avanço do capitalismo sobre as regiões. E tal antagonismo entre capital e trabalho, por sua vez, nucleado pelas manifestações históricas das leis de produção tipicamente capitalista, como essas leis de produção, né, voltada para a acumulação ampliada, mediada pela forma mercadoria, ela foi absorvendo nossa realidade mais capilar e local. A gente tem que colocar isso como problematização. Não adianta dizer que, no caso aqui somente, né, dizer que a Escola de Serviço Social de Pernambuco foi fundada pelo Rodolfo Aureliano, não sei o que, mas por que o Rodolfo Aureliano fundou uma escola? O que estava acontecendo? Então, esse tipo de problematização tem que ser feita. Ele estava tentando responder a exigências colocadas pelo desenvolvimento histórico, econômico, da luta de classes de Pernambuco na relação com o Brasil. Eu tenho que descobrir isso. Então, a gente tem que conectar a totalidade, né? Não se resolve simplesmente a gente recuperando a memória singular, a gente tem que conectar ela a mediações que relacionam ela com a totalidade. Além do mais, assim, a relação, o estudo desse terreno social concreto, né, ele precisa dominar também as lutas políticas que marcam a realidade burguesa em face das sequelas da acumulação capitalista, né, com seus porta-vozes políticos, intelectuais, individuais, coletivos, que representam as forças em conflito em cada caso. Quer dizer, a gente tem que estudar a luta de classes, como ela se expressa nos nossos estados, nossas regiões, né? Tem uma história do movimento operário, tem uma história do movimento de trabalhadores do campo, do movimento camponês, que é própria, particular do Nordeste. Se a gente não entende essa movimentação, a gente não entende porque criou uma escola em Natal, por exemplo, né? Quer dizer, pensar a reação católica em Natal sem pensar o movimento comunista é uma coisa que eu acho que é impossível. E o movimento comunista é uma expressão da luta de classe, do movimento operário, dos seus porta-vozes políticos, né? Então, e também a intervenção do Estado, né, que vai sendo cada vez mais capturado pelos requisitos da valorização e da opressão capitalista, e no sentido de promover políticas, instituições, etc., para a reprodução e controle da força de trabalho, né, que se movimenta nas situações concretas que a gente está estudando. Eu estou falando isso parece uma coisa assim, mas Marilda já fez. Não, Marilda não fez isso para o Nordeste. E para o tempo histórico que a gente está pegando. O estudo de Marilda, ele se encerra na década de 60. Se a gente olha a obra de Marilda, né, e Raul de Carvalho, como uma pesquisa, ele tem uma delimitação. A delimitação da pesquisa de Marilda e Raul de Carvalho 61, que é quando tem o segundo Congresso Brasileiro de Serviço Social, onde há a descoberta do desenvolvimentismo. É assim, o último item que fecha o livro de Marilda. Depois tem considerações finais, que falam um pouco da ditadura, não sei o quê, mas não avança. Então, não deu conta disso, e o material que foi trabalhado, né, se referia ao acervo das escolas São Paulo e Rio. Se a gente pega o capítulo que avança pós-Estado Novo, que é o último capítulo do livro, já muda as fontes de dados que eles utilizam. Os capítulos que pegam o Estado Novo utilizam as fontes de dados dos acervos das escolas de serviço social, então eles pegam monografias, os currículos, mencionam que fizeram algumas entrevistas, alguns depoimentos informais. Quando vai para o pós-45 até 60, já não é mais esse material que eles trabalham, são os materiais dos grandes encontros da categoria. Isso tudo está lá. Então, tem buracos, tem coisas aí para investigar ainda daquela época. Em Rio, São Paulo, sem falar no resto dos estados, né? Onde a situação de serviço social ainda estava bastante embrionária. É assim que eles falam, né? Mas vejam, a gente entende que essa perspectiva de totalidade, ela leva igualmente a pesquisa histórica para se perguntar sobre as tendências e contradições particulares que o desenvolvimento desigual e combinado impôs para
uma criação de um amálgama, de uma mistura de formas diferenciais, arcaicas e modernas, né, de subordinação e exploração da força de trabalho, os conflitos de classe, da intervenção do Estado, né, na medida em que se expande o capitalismo, que vai subordinando de forma bastante assimétrica as diversas regiões. Então, tem uma coisa a mais quando a gente está pensando a totalidade. É como a forma do capital se desenvolver, ela ocorre necessariamente de forma desigual. E no Brasil, né, numa forma de um capitalismo atrasado, dependente, sendo colonial, etc., ele combina formas arcaicas, pré-capitalistas, com formas modernas e mais desenvolvidas das forças produtivas, né, de controle das forças produtivas. E a gente percebe que tem que tomar essas premissas como chave para desvendar o curso histórico bastante desigual e multifacetado da imersão do serviço social nas várias latitudes do país. Quer dizer, as distintas e nem sempre simétricas vias pelas quais vão se desdobrando a erosão e a crise do tradicionalismo nos espaços regionais, né, as trajetórias que expressam a concretização da renovação profissional, em face das singularidades, né, que são observadas em cada situação concreta. Quando a gente olha para o todo, a gente percebe que os movimentos são desiguais, né? São bastante desiguais, porque há uma centralização de desenvolvimento relacionado com diversos atrasos. Basta a gente comparar o que foi o desenvolvimento do serviço social em São Paulo com o que foi o desenvolvimento do serviço social no Piauí. Se a gente não coloca a chave do desenvolvimento desigual e combinado, a gente não entende porque num país que tem uma unidade aconteceu uma coisa tão discrepante de tempo, de ritmo e de desenvolvimento. Então, assim, é uma chave teórico-metodológica que precisa entrar na pesquisa. É isso que a gente sente, né, e a gente quer divulgar essas ideias, né. Bom, essa era uma das coisas. A outra, né, é que o contato com os acervos da memória profissional tem realçado também, na mesma medida, a importância de estudos que aprofundem a problemática acerca das formas históricas através das quais foi se particularizando esse significado social do serviço social na reprodução das relações sociais, para a gente não tratar isso como uma generalidade, uma abstração, sem concretização e particularidade, né? Considerando aqui, para a gente, principalmente, a gente está percebendo como é importante tratar disso, considerando especialmente as conexões e os nexos históricos e as determinações recíprocas entre, de uma parte, né, as necessidades de controle e rebaixamento do valor da força de trabalho, que são próprias do capitalismo, e especialmente do capitalismo dependente, e, de outra parte, a combinação entre a direção católica e a marca de profissão feminina, que é configuradora do serviço social, durante sua emergência, sua institucionalização e mesmo no estágio recente, mais último estágio da sua renovação, né? Vejam, as diversas fontes documentais com as quais a gente tem contato nos trabalhos na memória em Pernambuco, mas também de alguns outros estados do Nordeste, eles corroboram a hipótese de que o significado social do serviço social, que Marilda já discute lá de forma mais abrangente, né, ele encontra-se mediado pela condição de profissão tipicamente feminina. O que cooperou, né, para determinar e condicionar não apenas a inserção subalterna e executiva dessa profissão que surgia na divisão das funções na aparelhagem da política social, né? Isso a gente já conhece. Aquela condição de executiva terminal das políticas sociais, que o Zé Paulo até fala dessa forma, né? A execução terminal de políticas sociais, a inserção subalterna, né, e reiterativa dentro desses espaços, mas também essa condição de profissão tipicamente feminina, associada ao reacionarismo católico,
também condicionou algumas particularidades do conteúdo da ação profissional frente às necessidades de reprodução e controle da força de trabalho. O que a gente está querendo dizer assim, com isso, né? Em parte, esse significado social da profissão, ele se concretizou através da reiteração. Aí isso é uma hipótese nossa, né? Depois a gente tem que desenvolver historicamente isso. Mas a gente entende que ele se concretizou na reiteração, na esfera de atuação do serviço social, do papel reprodutivo imputado às mulheres, né, no interior da família monogâmica pela divisão sexual do trabalho, a dominação patriarcal. Um papel que é legitimado e reforçado pela direção do tradicionalismo católico sobre a formação profissional. Quer dizer, no trato com as expressões da questão social, pegando aí principalmente as primeiras décadas, né, o tradicionalismo católico, enquadrando a intervenção social no ajustamento de indivíduos e famílias, né, cooperava na projeção para o âmbito da instituição profissional que surgia de papéis equivalentes àqueles que eram imputados às mulheres no interior da família patriarcal. Aparece de diversos modos, eu não tenho como trazer todas as evidências que a gente tem, né, mas aparece de diversos modos, alimentada nesse início, a identificação dos, isso não só no início, na ditadura isso também aparece, até na ditadura aparece, a identificação do serviço social com a imagem e as expectativas sociais que o pensamento conservador reconhecia como tipicamente femininos, em nível doméstico. Daí a vinculação de competências do serviço social com atividades ligadas ao cuidado com a infância, dadas naquela época através das disciplinas dentro das escolas de puericultura, higiene, nutrição, o preenchimento da formação profissional com saberes ligados à administração, ou mesmo alguma produção de recursos da família, e aí isso era repassado, em geral, pelos conteúdos de economia doméstica. E a inculcação, né, das normas e valores morais de base doutrinária que eram propagados, a serem propagados na família operária, com seus rebatimentos aí no disciplinamento e na reprodução de atitudes de resignação. Por isso, não só o serviço social aparece nessa acepção conservadora, na documentação a gente vê isso acontecendo, como uma espécie de vocação ou instituição naturalmente feminina, né, que transplantaria para a ação pública, com a questão social, a contribuição, vejam, a discussão mais ou menos, que as mulheres, por suposto, já oferecem secularmente no interior do lar. Por meio do controle católico da formação profissional, né, que buscava educar as estudantes de acordo com as convicções da igreja, as escolas buscavam transmitir a imagem de que também cooperariam para alçar suas alunas à condição de mulheres aptas a assumirem na sua vida privada o seu lugar e função no casamento, de acordo com os princípios confessionais. Quando a gente pega os recortes de jornais de Natal, isso é uma coisa absurda que aparece assim, muito bem documentada, né? Desse modo, as estudantes das escolas de serviço social aparece reservado um duplo papel aí na reprodução dos mecanismos de opressão da mulher na família patriarcal. Esse duplo papel era como, né? Elas mesmas, ao serem submetidas à formação profissional conduzida pela igreja, adotariam modelarmente, né, atribuições tidas como femininas, naturalmente femininas, na construção de sua família e vida privada. A escola tinha essa função também de enquadrar as próprias alunas, né? E, através da sua ação na esfera extradoméstica, como assistentes sociais, elas poderiam replicar tais atribuições na dinâmica interna das famílias da classe trabalhadora, que eram absorvidas pela ação assistencial, direcionando-se especialmente para as mulheres e crianças dessas famílias. Porque essa ação toda era pensando assim, como que a gente vai ter uma ação de alteração do comportamento das mulheres e crianças para impactar na dinâmica da reprodução familiar.
assim materializando, por fim, né, uma das formas particulares através das quais o serviço social passaria a intervir nessas condições de reprodução e controle da força de trabalho, ao arraigar no meio operário arranjos e condicionamentos da família patriarcal mediados pelo doutrinalismo católico. O que é que isso provoca na necessidade de controle e reposição da força de trabalho no capitalismo? Ela enseja, por essas vias, práticas e valores incidentes no rebaixamento dos custos da força de trabalho, por exemplo, na garantia da recomposição das energias humanas para o exercício laboral, no disciplinamento e no enquadramento ideológico do tempo livre do trabalho. Pensem, por exemplo, na discussão, não dá para a gente conversar aqui, mas que o Antônio Gramsci fazia sobre o papel que tinha o proibicionismo e o puritanismo nos Estados Unidos na relação com a expansão industrial do Ford. Por que precisava ter uma perspectiva puritana no interior da família? Para conter os impulsos dos operários de dissiparem suas energias com relações, com relações sexuais fora do casamento, com bebedeira, com não sei o quê. Então, isso era uma forma de conter, garantir que o nexo psicofísico do trabalho fosse colocado a serviço do impulso da indústria. Enfim, então vejam, as mediações que a gente faz quando a gente pega a discussão da opressão da mulher na relação com o doutrinalismo católico e como isso alimentava na necessidade de expansão da acumulação, né? Isso é uma discussão que eu acho que já tem alguns estudos bem interessantes feitos e tal, mas que a gente percebe uma necessidade da gente conectar essa história também aí na elaboração do serviço social. Em suma, assim, o que a gente pensa sobre essa dimensão, né? Que a gente nota aí um veio de investigação histórica que se assume densidade e investimento, né? Isso que eu estou falando são mais hipóteses e tal que suscitam o material. Isso pode repercutir numa apreensão mais concreta do significado social da profissão, né? Com ressonância e não apenas para a gente aprimorar o conhecimento sobre as primeiras décadas de existência do serviço social no Brasil, né? Mas isso pode também ajudar a gente a entender, assim, a aprofundar os estudos sobre as reconfigurações e reatualizações mais recentes, né, na relação da profissão com o Estado, com as classes sociais, as políticas sociais, com a movimentação e luta das mulheres, e do movimento de mulheres, né, e a alteração dos papéis das mulheres no âmbito extradoméstico, provocada aí pela urbanização e a industrialização acelerada, essa noção de familismo que retorna, assim, nas últimas décadas para a política social, essas coisas, e as conexões que isso tem com o caráter tipicamente feminino da profissão, etc., são elementos que dá para fazer investigações, aprofundar, inclusive, da história mais contemporânea, né? Por último, para fechar essa conversa minha aqui, as coisas que a gente tem para dizer, a gente pode assinalar também dois outros aspectos que os suscitados pelos nossos trabalhos com a memória e a documentação em Pernambuco, que parecem sinalizar para problematizações que podem enriquecer os estudos de reconstrução histórica da profissão, não apenas regionalmente. São coisas que, em nível, não regionalmente aqui, né, na gente, mas também em outras regiões. Uma delas é a conexão, a relação genética, e aí é genética mesmo, que se coloca entre a criação das escolas de serviço social, já nos anos 30 para os anos 40, e a mobilização e as demandas ocupacionais colocadas em torno do higienismo, ou do movimento higienista. A gente associa as protoformas do serviço social quase que exclusivamente, assim, numa discussão mais comum, assim, dentro dos nossos fundamentos, com o movimento católico, né, da ação católica. Mas não era só o movimento católico, era um movimento higienista, que tinha uma configuração, uma aparelhagem, uma ideologia que não era exatamente a mesma da ação católica. Essa é uma coisa. A outra são as conexões históricas entre a emergência do serviço social em si
seu significado social, e a questão étnico-racial no Brasil. Então, são dois elementos aí que a gente percebe que a gente precisa desenvolver bastante. A gente tem algumas ideias sobre isso, né? Primeiro, quanto ao primeiro ponto, do higienismo, né? A própria Marilda fez uma entrevista, acho que na comemoração dos 40 anos do livro Relações Sociais no Brasil, é um artigo, depois eu posso divulgar para vocês. E ela avaliava a pesquisa, né? E ela tem um momento que começava a dizer os limites e as coisas que não conseguiram desenvolver ali. E ela falava nesse depoimento, na ausência que a pesquisa ela estava imbuída ali de uma ausência de uma nítida demarcação da influência higienista nas origens do serviço social no país. Isso foi uma coisa que Marilda falou, da sua própria pesquisa, né? Por sua vez, alguns trabalhos, né, como, depois eu posso passar também os autores, eu não vou pegar os primeiros nomes aqui, mas tem a Machado, de 2015, que é uma tese sobre o serviço social no Rio de Janeiro, e o Vasconcelos, que tem a história do serviço social em saúde mental, né, tem um livro sobre isso, detectaram a presença do higienismo na criação das escolas pioneiras de São Paulo e Rio de Janeiro, já com materiais já documentados. Tem uma autora também que o sobrenome é Schaeffer, depois eu posso resgatar também o estudo direitinho para mostrar para vocês, identifica a mesma influência ao tratar da formação de assistentes sociais no Rio Grande do Sul, entre 45 e 54. A bibliografia que aborda a surgimento da profissão no Nordeste também tem chamado a atenção, igualmente, para o caráter higienista dos conteúdos dos primeiros cursos criados aqui no Nordeste, né, com muitas evidências, com evidências já documentadas dessa presença do higienismo na experiência de criação do curso de serviço social na Bahia, que quem criou foi um médico, inclusive. No Rio Grande do Norte, né, a gente tem aquele livrinho que saiu em 93 com vários documentos que detectam ali a presença de conteúdos higienistas na formação. Os estudos sobre o Ceará também chamam bastante atenção para essa matriz do higienismo, e em Pernambuco também. Particularmente em Pernambuco, né, os registros que a gente tem coletado em matérias jornalísticas alerta para a atuação era uma liga de higiene mental, era uma espécie de um movimento, né, civil ali. Então, a gente observa a atuação da Liga de Higiene Mental em Pernambuco nas articulações para a preparação do próprio projeto de criação do curso, ainda em finais da década de 30. O curso é criado em 40, né? Em finais da década de 30, a Liga de Higiene Mental se reunia e dizia: a gente tem que pensar na criação de um projeto de curso de serviço social, tem que criar uma escola de serviço social. Não era a Ação Católica, era a Liga de Higiene Mental. Só que os membros da Liga de Higiene Mental eram também membros dirigentes da Ação Católica. E faziam várias coisas ao mesmo tempo, né? Mas eles atuavam também dentro de uma Liga de Higiene Mental. Em todo caso, né, o higienismo aparece como uma matriz intelectual que legava para o universo teórico, ideal e operativo mesmo do serviço social um conjunto de preceitos bastante racionalizadores, ligados sobretudo aos conhecimentos em voga na medicina, psiquiatria, antropologia, nutrição, economia doméstica. E esses preceitos aparecem resvalando, especialmente nas práticas de assistência à infância, no tratamento social, entre aspas, em áreas de saúde e habitação, na ação pedagógica no ajustamento da família operária e do meio rural, que tendiam à conformação de um modo de vida do trabalho necessário aos processos de urbanização e industrialização, né? Muito ligados também aos movimentos aqueles movimentos de saúde, né? As campanhas sanitárias, muito ligados às campanhas sanitárias, muito ligado principalmente às campanhas sanitárias, principalmente à questão da tuberculose, mas não só. Em torno desse tema, assim, igualmente, alguns estudos de reconstrução histórica, né, os estudos que a gente tem
no serviço social pode oferecer uma contribuição importante para a apreensão dos fundamentos profissionais do serviço social no Brasil, desde do seu surgimento. Tanto em face desse passado, quanto também colaborando, né, na problematização de tendências contemporâneas da intervenção social do Estado, que projetam-se na reatualização de práticas higienistas, que a gente vê também até conselhos, né, regionais se manifestando sobre políticas higienistas que o Estado está recuperando para fazer a limpeza social da cidade, não sei o que, não sei o que. Então, vejam como isso é uma coisa que não é simplesmente para a recuperação de um museu do passado, né? São elementos bastante contemporâneos também. Bom, por último, né, esse tema todos esses temas são conectados. Mas tem uma outra conexão, né, que é esse segundo aspecto que aparece suscitado nos nossos trabalhos, que são esses nexos históricos e concretos entre o significado social do serviço social na reprodução das relações sociais e a questão étnico-racial. Quer dizer, de uma parte, porque a apreensão da questão racial, ela ganha um enorme impacto para o alcance de uma resposta satisfatória acerca da particularidade da questão social no Brasil. Já que a questão social não é nosso objeto, né, trabalho, então é impossível entender sem passar pela questão racial. Tanto mais quando a gente encara, né, a formação da classe trabalhadora no Nordeste, porque foi uma classe trabalhadora que se formou, uma parte considerável dela, do contingente, né, de pessoas escravizadas que foram sendo libertas ali no contexto de desagregação do trabalho escravo, do regime colonial no Brasil. E ela vai compor essa população de africanos, africanas, né, deslocados, locados escravizados, vai compor a massa de trabalhadores negra, preta no Brasil, que vai ser o sujeito social importante aí, porta-voz das contradições e lutas dos trabalhadores, né? No caso, ressalta-se o peso que a questão racial possui na formação do contingente da força de trabalho assalariada. Não só na nossa região, mas imagina, pensar Pernambuco, né, que era um núcleo da produção agroexportadora da cana-de-açúcar no período colonial, e Bahia. Como é que pensa a questão social na Bahia sem a questão racial? É impossível, né? E isso não é agora, desde o início, desde quando começa a se estruturar o que se chama questão social. Uma massa de homens, mulheres e crianças que vão sendo refugados pela instituição bárbara, né, do trabalho escravo, em desagregação durante o século XIX, principalmente, e cujas formas de opressão, a opressão racial, vão ser perpetuadas para servirem para sancionar o rebaixamento do valor da força de trabalho, do capital variável, e impelir vastas fileiras dessa população para os patamares mais baixos dos estratos da superpopulação relativa e do pauperismo na expansão capitalista, né? Que essa massa é o objeto principal das políticas assistenciais, por exemplo, né, que aparecem. Não surpreende, portanto, nesse percurso, né, que nesse percurso a questão social se encontrasse frequentemente identificada, isso não só, por exemplo, na Bahia, em Pernambuco, mas também no Rio de Janeiro, né, que também estruturou uma periferia muito grande através da construção dos morros, favelas, etc., ligados a essa desagregação do trabalho escravo, né. Nesse percurso, a questão social ela se encontrasse frequentemente identificada como um mal social, entre aspas, ou como uma forma de desajustamento, muitas vezes ligados às explicações de origem étnico-racial, sob a ótica do eugenismo e também do higienismo, associadas o discurso, né, era esse, né, as propensões biológicas ou culturais da população negra, por exemplo, né. Isso tem esse estudo de Machado, dá uma tese de doutorado sobre o serviço social no Rio, aborda bastante a presença do eugenismo e do higienismo e como isso configurava uma forma de pensar a questão social no âmbito do serviço social do Estado mesmo, né.
Nesse âmbito, importa para a gente, tão somente sinalizar a potencialidade que a documentação sobre a memória do serviço social porta para colaborar com o desvelamento dessa determinação da conformação da própria questão social, né, e das modalidades de opressão que são conduzidas pela intervenção social do Estado no desenvolvimento capitalista no país, além das conexões com as ideologias conservadoras na trajetória da profissão. A gente pensa inicialmente, né, na ideologia mais ligada ao pensamento católico, mas tinha uma ideologia conservadora, inclusive também em conexão com esse pensamento católico, às vezes bastante reacionária, ligada à eugenia e ao higienismo, que imputava até as teorias das raças, né, para pensar a desigualdade e a questão social no país. Então, essa é uma dimensão que a gente sente, essa é uma das dimensões que a gente sente muito forte, que precisa ser desenvolvido, e que a documentação é muito difícil de rastrear. Muito difícil de rastrear, porque a gente não tem uma iconografia muito estabelecida, assim, para a gente, por exemplo, conhecer a população atendida, né, os seus fenótipos, por exemplo. A gente não tem a, a variável racial sendo explorada na documentação, é muito difícil isso. Onde a gente encontra alguma coisa são nos trabalhos de conclusão de curso, porque eles relatam, os trabalhos de conclusão de curso eram uma espécie de relatórios de estágio, né, da década de 40, 50, 60, basicamente, elas relatavam. Então, tinha alguns relatos do público atendido, dos atendimentos, aí tinha, inclusive, a ficha, aí existia uma descrição. Às vezes, as descrições dos atendimentos incorporavam a variável racial, às vezes não. Por ali, poderia ser desenvolver um pouco o estudo sobre essa interação, mas nesse momento é o que a gente acha que tem algum potencial de explorar esse tema. Algumas questões que são manifestas nos trabalhos de conclusão de curso, né? Fora a memória. Aí a memória social pode ser também uma via, mas ela, principalmente das primeiras décadas, está se perdendo porque a gente está perdendo as pessoas, né, as primeiras décadas ou já estão muito velhinhas, ou já a gente já não está mais com a gente, já faleceram, né, e não podem nos contar essa história, né, como era que aparecia a questão negra na vida dessas profissionais. Mas, enfim, isso é um tema importante e tal, que a gente observa, certo? Bom, esses são os dois pontos que eu queria mencionar, um pouco sobre o potencial do acervo da memória e como existem algumas dimensões e variáveis que esse acervo ele provoca a gente a refletir sobre como a gente precisa aprofundar e avançar na reconstrução da nossa história, mesmo das décadas mais iniciais, que a gente pensa que está resolvido, mas não está resolvido, né? Para pensar Rio-São Paulo, não está resolvido, e para pensar o Brasil como uma unidade de diversos, também não está resolvido. Então, a gente tem várias questões. A gente só vai conseguir resolver pensando aquilo que eu falei inicialmente, da relação entre memória e história. A gente só vai conseguir resolver, por exemplo, ter pesquisas que façam uma articulação abrangente desse universo, como o Zé Paulo diz que precisa, né? Que diz, precisa de novas histórias, totalizantes. Precisa, com certeza precisa. Agora, a gente não vai resolver isso se a gente não tiver acervo, não tiver memória para alimentar a reconstrução da história. E a gente não tem. Eu preciso dizer isso porque, assim, parece que está resolvido, né? Não, tem muitos estudos da memória. Não tem muitos estudos da memória, não tem projetos consolidados, sistemáticos, cuidando da recuperação, preservação, divulgação da memória. Não tem. Não tem. Depois a gente pode conversar algumas iniciativas que tem no Brasil. Tem algumas. Mas vamos lá conversar sobre como é que está a situação? Está muito frágil. Quando não está simplesmente inativado. Certo? Então é isso, né? Assim, tudo bem a gente pensar, mas essa assimetria entre memória e história, mas a gente precisa investir nos dois campos.
Porque, assim, dá a impressão que há um campo está resolvido, então vamos só fazer a história. Não está, não está, não existe essa possibilidade, não está. E aí era a última, uma coisa mais geral, assim, né, que eu queria falar sobre essa questão. Mas por que que não está? A questão da memória no Brasil não está resolvida, e não vai ser resolvida assim tão facilmente. Vejam, deixar com isso. Essas limitações e restrições, eu não comentei nem muito dessas limitações e restrições, mas a gente sabe que existem, né, que estão presentes, que incidem sobre os empreendimentos que são voltados para a reconstrução da memória, serviço social, existem muitas limitações estruturais, etc., né? Mas essas limitações, elas encontram as suas raízes, em última instância, nas tendências mais abrangentes que operam no país, na relação entre as classes sociais, o Estado e a sua memória social, política e institucional. Isso não é um problema específico do serviço social. Isso é um problema da relação que o capitalismo no Brasil tem com a memória social, porque é um capitalismo que precisa. Aí, a dominação de classe, que corresponde à afirmação do sistema colonial, por exemplo, e a subsequente formação do capitalismo dependente, ela se refletiu em termos dos mecanismos constitutivos da cultura nacional, né, nos expedientes ideológicos que a gente conhece, de mistificação e ocultamento da opressão violenta, da exploração econômica, aplicada durante a empresa colonizadora e o desenvolvimento do modo burguês de produção, teve que fazer isso, mistificar e ocultar, né, essa exploração. Na adulteração, no velamento, ou na pura destruição da memória dos movimentos e lutas de explorados, oprimidos, né, na construção da sua independência política e ideológica. Isso aconteceu ao longo da história e acontece hoje. Né, essa é uma coisa permanente. Né. Também, né, esse capitalismo, essa dominação de classe, ela precisa também disputar e capturar as interpretações sobre o passado e o significado do patrimônio cultural que a gente tem e de protagonistas políticos, intelectuais e artísticos da história do país. Né? A gente conhece isso desde o início, mas pensem nas políticas culturais da ditadura, né, como ela criou uma ideia de uma identidade nacional que teve que capturar o significado de vários eventos históricos, das lutas do Exército Brasileiro até a Semana de Arte Moderna de 22. A ditadura absorveu isso, né, como política, e é o exemplo de política de preservação que a gente tem, a política pela ditadura, o IFAM, etc. Tudo isso repercutiu de algum modo, né, nas crônicas vicissitudes, distorções, restrições estruturais das mais diversas experiências, instâncias, equipamentos, políticas, institucionais ou não, voltados ao resgate, preservação e divulgação da memória e de documentos históricos. Então, se a gente começa a ver o que acontece nos acervos, nos arquivos estaduais, nacionais, a condição que eles estão, a gente percebe que a questão da memória é uma questão nacional, não é uma questão só do serviço social, que sofre, né, bastante pelo tipo de dominação política e ideológica que a gente tem no Brasil. Né? A gente tem... qual foi o episódio, né? Foi o Arquivo Nacional, o Museu Nacional, que era vinculado ao UFRJ, que houve um incêndio, né? Uma coisa, um negócio impressionante. Os setores de memória dentro da universidade, a UFPE, a gente tem também, mas a gente chega lá para conversar com o pessoal, tem um memorial da universidade que reúne vários documentos, acervos, fundos documentais, etc. A gente vai conversar com o pessoal fala isso, a memória é deixada de lado, a gente está aqui trabalhando nessas condições, não sei o que, a gente precisa de mais espaço, a gente precisa de mais gente, não tem, por quê? Porque é um problema, a memória é um problema, um dos problemas nacionais não resolvidos pela nossa burguesia, ela não vai resolver. Né? Isso quem vai resolver é o movimento dos trabalhadores, a classe operária, os camponeses, etc., na construção de sua independência política e de uma sociedade relacionada com a sua projeção de classe. Enfim, e eu queria
terminar com isso, para fazer essa conexão com a nossa formação econômica, né, que ela também, formação social e política do país, ela explica muito sobre as nossas dificuldades de fazer memória social, do serviço social, mas também de outras instâncias, né?